Aforismos sobre compreensões. Aforismo número 146. Quem está sozinho pertence a todos. É claro, nós sabemos que quando estamos numa relação de casal, a prioridade é a pessoa com quem nós estamos. Então, quando nós estamos sozinhos, não pertencemos a alguém ou a alguma situação específica. Nós pertencemos a todos e, de certa maneira, também estamos a serviço de todos. Bert Hellinger nos mostra um aspecto que talvez não seja tão facilmente observável. Muitas vezes uma pessoa que está sozinha, ela pode achar que não pertence a ninguém, que não pertence a nenhuma situação, mas ele nos mostra o contrário. Quem está sozinho, de fato, pertence a todos. Isso traz, por um lado, um sentimento de pertencimento diferente para aquela pessoa que está sozinha e também um sentido diferente para estar sozinho. Ou seja, quando eu estou sozinho, eu não estou separada de tudo e de todos. Eu pertenço a todos, pertenço de uma outra maneira e posso servir de uma outra maneira. Aforismo sobre compreensão, aforismo número 147. Nas profundezas estamos separados. Uau! Esse aforismo já nos leva para um outro lugar. Que profundezas são essas? Que lugar é esse que o Bert Hellinger fala? Né? Porque a gente está sempre ouvindo ele falar que nós estamos unidos, que tem algo que nos une. Mas o que ele está mostrando aqui é sobre a dimensão onde nós estamos aqui com todas as pessoas da nossa família, fazemos parte do universo, mas lá dentro, profundamente, nós também experimentamos esse sentimento de separação. Digamos, depois do Big Bang, tudo experimenta também o sentimento de separação, ou seja, faz parte da experiência humana a união e a separação. Então, ele nos convida, por meio dessa sua compreensão, a olharmos para esse lugar profundo, onde nós experimentamos estar separados, onde nós estamos separados. Tanto que muitas das nossas ações são a busca de reconexão. Às vezes até vícios, compulsões, são a busca de uma reconexão com esse divino, com esse sentimento que experimentamos na barriga, com esse sentimento primordial, quem sabe, anterior ao Big Bang. Então é um alerta, esse aforismo é um alerta. Existe algo que nos une, existe algo que nos conecta, mas a separação também é real. Aforismo número 148, sobre compreensões. Com o meu medo, ninguém consegue crescer. Isso é um alerta para pais, para professores, para ajudantes, consteladores, né? Ou seja, com a minha preocupação que vem junto com o meu medo de que isso aconteça ou que aquilo aconteça, eu estou sempre buscando proteger essa pessoa ou que ela se proteja, quando na verdade o crescimento vem da exposição a situações, inclusive amedrontadoras, difíceis, perigosas. Então é um alerta sobre o papel do medo. Ele deve ser eliminado totalmente? Não. Claro que não. O medo tem a sua função. Efetivamente, chama, queima, e é importante eu ensinar que se você encostar o seu dedo ali, você vai queimar o seu dedo.
mas eu constantemente viver amedrontada e deixar o outro amedrontado e preocupado, e estar preocupado que vai acontecer algo, que ele pode queimar o dedo na vela, eu não estou permitindo que essa pessoa tenha suas experiências, que sinta também a dor. E faz parte do nosso crescimento vivenciar a dor. Aforismo número 59 aforismo 149 sobre compreensões. Pequena ordem, grande efeito. E é um aforismo muito lindo esse, não? Pequena ordem, todos têm o mesmo direito de pertencer. Grande efeito. Em tudo que existe no universo, poderíamos dizer, todos os relacionamentos vão obedecer a esse princípio fundamental. E o que o Bert Hellinger está nos levando a compreender é o efeito da ordem, efeito desses princípios que governam a vida e que alguns são descobertos, né, por ele, que foram reconhecidos por ele ou por outros sábios da antiguidade. Como nós podemos reconhecer esses princípios? Facilmente, eles nos tocam profundamente na nossa alma, produzem um silêncio, produzem um sentido de reverência e produzem grandes efeitos quando são aplicados em qualquer área da nossa vida. Aforismo número 150 sobre a compreensão. Não é o muito que sacia, e sim o essencial. Muito interessante. Porque, por exemplo, é muita comida que sacia ou é a comida essencial? São muitos relacionamentos que saciam ou são os relacionamentos essenciais? O que é que me sacia? Uma mulher é algo bom. Um homem é algo bom. Eu gosto de me relacionar, gosto. Então, 2 deve ser melhor. 3 deve ser melhor, porque é bom. Então, um sorvete é bom, 2 é melhor, 3 é melhor ainda. Nem sempre. Então, o que o Bert Hellinger está nos mostrando, que o que nos traz saciedade é aquilo que é essencial. Não é a quantidade. Não é a quantidade de dinheiro que eu tenho, mas é que eu tenha, por meio desse dinheiro, aquilo que me é essencial. Então, é uma ordem divina que atua aí, que é muito importante no nosso processo pessoal, que começa com um processo de autoobservação, de consciência sobre si mesmo, de consciência sobre, por assim dizer, o que realmente é a nossa necessidade, o que realmente é essencial para nós e como nós nos saciamos. E da mesma maneira para os nossos clientes. Mas é claro que para você poder entender esse aforismo, você vai precisar fazer uma reflexão sobre aonde está a sua fome e como ela se sacia e o que é essencial para que ela possa ser saciada. Aforismo 151 sobre compreensões. Quanto mais quente o mingau, maior o melindre. Ou seja, quanto mais uma situação é difícil, maior o melindre. Quanto mais uma situação está turbulenta, maior a dificuldade que eu possa ter de lidar com ela. E também o cuidado que eu preciso para poder lidar com ela. Chegam pessoas com situações psicológicas e físicas, muitas vezes extremamente delicadas. Então, o que o Bert Hellinger está dizendo, olha, tome cuidado. Quando mais quente a situação estiver, mais cuidado você vai precisar ter. E muitas vezes uma pessoa chega para ser atendida por você, passa 1 hora, às vezes a sua consulta lá é de 1h30, seu atendimento é de 1h30. Quando chega 1h25, ele vai dizer, olha, eu tive uma crise de pânico. Ou, olha, eu tive uma crise psicótica. Ou, olha, meu pai é um assassino. Olha, eu esqueci de dizer que eu tomo remédio, que eu tenho uma depressão profunda.
Isso vai acontecer cotidianamente do seu trabalho. Então, procure entender a gravidade do trabalho que a gente faz. E se você perceber que a situação é muito delicada, tenha uma atitude condizente e também conte com o apoio de outras pessoas que podem te ajudar no seu trabalho ou simplesmente derive para outra pessoa. Aforismo 152 sobre compreensões. Contestações são mais fáceis que constatações. Essa é ótima, né? Essa frase é ótima, porque muitas vezes a pessoa, principalmente o seu cliente, vai chegar lá para você e vai contestar tudo que você diz, ou vai contestar o que você faz, ou o seu filho, né? Mas muitas vezes essas contestações, elas evitam as constatações que você pode ter oferecido ou que você esteja conduzindo a essa pessoa para que ela alcance. Então, contestar é barato, constatar a realidade exige muito mais. Exige muitas vezes que eu perca a razão, que eu saia das minhas narrativas sobre a realidade e constate efetivamente aquilo que aconteceu. E de preferência, essa constatação, no que diz respeito ao nosso atendimento, de preferência que ela acompanhe o tempo. O que veio primeiro, o que vem em segundo, o que vem em terceiro lugar. Porque muitas vezes esse cliente vai te pedir para que você resolva alguma coisa que ele está aqui no presente, olhando para o presente. Mas toda essa bola de neve que chegou nesse presente tem uma história. Então, por exemplo, eu posso agradecer a meu pai e a minha mãe pela vida, isso veio em primeiro lugar. Depois veio o trauma que eu tive com o meu pai e com a minha mãe. Depois veio a consequência desse trauma na minha vida, nessa ou naquela área, entendem? Então, e muitas vezes as pessoas não querem, digamos, fazer esse dever de casa, de constatar a realidade, inclusive, na ordem dos fatos, na ordem dos acontecimentos. Quando é possível que isso seja feito, a solução do presente muitas vezes se torna mais fácil. Aforismo sobre compreensões. Aforismo número 152. Aforismo número 153. Muitas vezes o conhecimento desgasta a verdade. E o que o Bert Hellinger está falando nesse caso? Bert Hellinger fala desse conhecimento que, por exemplo, nós podemos ter de um livro, de outro, da ciência, de fulano, de beltrano, e acabamos nos perdendo de entrar em contato direto com a verdade. E aí acabamos até nos perdendo, né, nesse conhecimento disso ou daquilo e nos desconectando do contato com essa verdade essencial, com esse, digamos assim, tal do céu, com essa instância da realidade que está de acordo com os princípios divinos, os princípios fundamentais da existência. Então, é um alerta sobre o perigo do conhecimento e também uma orientação para que você confira se determinado conhecimento está de acordo com a verdade. Como é que eu sei que um determinado conhecimento está de acordo com a verdade? Isso ressoa não só na minha mente, faz sentido na minha mente, mas ressoa na minha alma e me produz um efeito físico, factível, perceptível e me dá condições de tomar uma atitude prática, condizente, que tenha um efeito positivo. Aforismo número 154 sobre compreensões. Quem se identifica com as vítimas também se identifica com os agressores.
Uma frase muito forte. Por quê? Porque vítima e agressor estão sempre unidos. Nosso trabalho como consteladores não é estar do lado das vítimas ou dos agressores, porque muitas vezes, como nós somos treinados para ter esse olhar para os agressores, pode parecer para o senso comum, para o nosso cliente, que nós estamos do lado dos agressores. Mas a nossa empatia, como vocês já sabem, a nossa ordem da ajuda primordial é que a nossa empatia ela é sistêmica. O que é difícil muitas vezes é para uma vítima perceber que ela também se identifica com o agressor, que ela também se coloca no seu vitimismo como um agressor. Só um adulto não se coloca no lugar de vítima ou de agressor, ou quando está experimentando sensações como de vítima ou de agressor, pode ter consciência de si, pode tomar responsabilidade sobre as suas ações. Então eu poderia ler essa frase de uma outra forma. Quem se identifica com os agressores também se identifica com as vítimas. Ou seja, vítima e agressor estão intrinsecamente juntos. Cabe a mim, como um ajudante, perceber isso. De que maneira o meu cliente se identifica com o agressor? E você pode levar isso para uma situação que você viva ou para uma situação de uma dinâmica familiar. Que pessoa é essa que se coloca como vítima dentro da sua família? E quando ela age como uma agressora? Como eu posso lidar comigo mesmo quando eu estou numa posição de vítima? Uma posição de me sentindo indefesa ou me sentindo indignada. Eu posso assumir a minha parte de responsabilidade, que seja pela transformação daquilo que é possível naquele momento? Porque muitas vezes o vitimismo justifica a agressão. E aí não tem solução. A gente segue dentro da mesma polaridade, vítima, agressor. E isso não promove um crescimento e não promove uma separação de verdade e uma solução da questão. Aforismo 155, a imperfeição facilita a solução. Um aforismo maravilhoso, uma compreensão maravilhosa, né? E aí eu vou trazer o caso clássico. O marido trai a mulher e a mulher fica se sentindo santa. Digo, eu não vou sujar minhas mãos, eu não vou fazer a mesma coisa que ele fez. Mas se ela reconhece que também ela tem desejos, que também ela se interessou por outra pessoa, ou que ela também tem uma parte de responsabilidade sobre tudo que está acontecendo, de que ela não tem toda a razão, ela tem uma parte da razão, que o outro tem uma outra parte da razão, que a sua razão pode ser igualmente válida a razão do outro dentro do contexto de cada um. Ou seja, todas as vezes que nós podemos nos reconhecer como humanos, isso abre uma possibilidade para a solução de um problema. Aforismo número 156 sobre compreensões, o desenvolvimento é inevitável. Ai, que tranquilizadora é essa frase. Muitas vezes os pais, por exemplo, têm inúmeras preocupações sobre seus filhos jovens ou adolescentes, né? Eu tenho uma preocupação sobre um negócio, sobre sua profissão, sobre si mesmo. O que o Bert Hellinger diz, olha, faz parte de uma lei divina, o desenvolvimento. Esse desenvolvimento, ele é
inevitável. Então, isso pode ser um desenvolvimento para algo que, entre aspas, parece positivo, ou um desenvolvimento para, entre aspas, que parece negativo, mas ele é inevitável. Então, pelo menos a preocupação pelo desenvolvimento, ela pode deixar de existir. E o meu convite para você é: sobre o que nesse momento você se preocupa de que não está se desenvolvendo? Tem alguma coisa que efetivamente não está se desenvolvendo? Aforismo número 157 sobre compreensões. A inspiração não visa a verdade, e sim a plenitude. Um aforismo muito lindo de Bert Hellinger, que nos lembra qual é o papel da inspiração. E essa palavra inspiração, ela tem a ver com a inspiração do ar e com a inspiração, ou seja, algo de que nós recebemos de algo maior. Quando eu inspiro, eu recebo o ar de um todo e eu compartilho na minha expiração com esse todo, eu devolvo. Então, eu recebo uma inspiração de algo maior, que não necessariamente visa a verdade, mas que visa me conduzir a essa plenitude. Eu estou cheio do ar, eu estou cheio daquilo que me inspira. Eu me preencho através dessa inspiração. Aqui, a verdade não é, digamos, o primordial. O que ele está mostrando é aquilo que me inspira, me preenche, me conduz a uma plenitude. A inspiração, ela não tem como objetivo chegar à verdade, mas ela tem como força me conduzir ao sentimento e à experiência da plenitude. Aforismo 158. A plenitude não pode ser definida. É um aforismo que quase completa o aforismo 157, né? Eu não posso definir o que significa a plenitude. A plenitude é um sentimento, é uma experiência, é uma compreensão, mas é fundamentalmente uma experiência. Uma experiência que é ao mesmo tempo única para cada pessoa e ao mesmo tempo comum a todos. E a minha pergunta para você: você se sente pleno? Quando é que você se sente pleno? Observe-se quando você se sente pleno, você se sente inspirado, você se sente conectado com algo maior. Como é se sentir pleno? Estou pleno quando todos estão bem ao meu redor. Eu estou pleno quando eu compreendo o meu sofrimento, quando eu concordo com esse sofrimento, seja meu ou do próximo, quando eu estou em sintonia com aquilo que acontece. Então, esse convite desse aforismo, né, que a plenitude não pode ser definida, mas ela pode ser experimentada. Então, deixe de lado a sua razão e entre na experiência da plenitude e perceba o efeito que ela faz em você. Aforismo número 159. Aforismo número 159. A sabedoria age. O que o Bert Hellinger quer dizer com esse aforismo é, por exemplo, o saber é muito bom, mas melhor é se corrigir, por exemplo, um outro aforismo. A sabedoria, quando ela é sábia, ela põe algo em ação. Ela não tem apenas o objetivo de deleitar o meu pensamento. Não, a sabedoria vai me dar condições para que eu possa agir em todas as situações. Ela vai me dar um norte, ela vai me dar um sentido, ela vai me dar a força
para tomar determinadas atitudes, para agir nas minhas situações cotidianas. O discernimento que você precisa para tomar uma atitude. Então, não adianta apenas conhecer ou ser sábio. Essa sabedoria ela precisa se traduzir em ações concretas. E aí a minha pergunta para você: aonde você está parado? Aonde você sente que você precisa agir, mas não tem a sabedoria? O que te falta para ter o discernimento? O que te falta para poder ter essa sabedoria que vai te dizer: é isso aqui que precisa ser feito, mesmo que eu não tenha força, como eu tenho essa sabedoria, eu vou buscar a força, eu vou buscar todos os recursos que eu preciso para poder resolver a situação, porque agora eu já sei qual é o caminho. Aforismo 160. As intenções não ajudam. Por que as intenções não ajudam? As intenções, elas são só uma intenção. Elas não produzem nada. Eu gostaria muito de fazer um trabalho de caridade, mas não faz. Então, não está chegando no seu objetivo. As intenções não ajudam porque elas não contribuem para a materialização daquilo que pretendem. Então, boas intenções são bem-vindas, porém as ações são ainda muito melhores. São elas que efetivamente produzem uma mudança. São elas que efetivamente ajudam. Então, eu gostaria de me aproximar do meu pai, mas isso ajuda? Não. O que realmente ajuda é você pegar o telefone e ligar para ele. Tipo isso.